ele diz que planejou os mínimos detalhes. E eu entendo que quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. E esse ano de 2022, aqui já nos primeiros dias que se inicia, nós estamos aqui planejando, profetizando, que esses meses futuros serão os meses diferentes. Meses aonde nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. Aonde nós vamos experimentar milagres, ao qual não experimentamos nesse ano de 2021. Entendemos que esse ano de 2020 foi um ano de muitas incertezas. Esse ano de 2021, quando pensamos que iríamos firmar que essa praga, essa doença ia acabar, aonde começa a sair algumas variantes, as vacinas não estão na potência como nos foi oferecida, mas entendemos que nesse ano de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós estamos felizes e alegres, porque quantos queriam estar em nosso lugar e não estão? Estão numa cama de hospital, estão impossibilitados de caminhar, mas o Senhor te trouxe aqui nesses dias e vai te trazer nesses dias que se seguem para mudar a tua história, para fazer milagre, para agir de uma forma sobrenatural. E tudo isso está acontecendo, por quê, pastor? Porque nós estamos profetizando nesse ano de 2022. E quando se fala, irmãos, em projetar um ano, o Senhor me deu uma visão para a igreja e para onde eu fosse pregar, que nesse ano de 2022, todos nós temos que frutificar. Você pode levantar a mão comigo, eu sou assembleano, irmão, eu gosto desse negócio, viu? Cutuca o irmão que está do lado, cutuca o irmão aí que está do lado. Tem gente que fala, é pregador que não tem argumento, não, é o anjo. Lá em Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Pedro estava deitado e o anjo tocou nele de lado, irmãos, e ele despertou. É por isso que o pregador manda tocar de lado, amém? Quando eu vejo que o pregador está dessa forma, que fica cutuca para cá, cutuca para lá, eu não sento perto de ninguém, que eu tenho uma gastura, irmão, quando toca na minha costela, pensa numa gastura que dá, né? Mas cutuca o irmão que está do lado, levante a sua mão e diga, ano de 2022 é o ano da frutificação. Glória a Deus, glória a Deus. 2022 é o ano da frutificação. Por quê, pastor? Porque é uma ordenança divina. O Senhor quer que nós tenhamos fruto. O próprio Jesus, ele vai até uma figueira porque sentia fome. E a figueira é bonita, cheia de folhas, uma árvore linda de se ver. Uma belezura ao qual enchia os olhos de muita gente. Mas quando Jesus vai naquela árvore, a Bíblia diz que aquela árvore ela não tinha o quê? Frutos. E o que acontece com a árvore que não tem fruto? Jesus amaldiçoou aquela figueira até ela secar. Para quê? Para ser queimada, para ser lançada fora. E tem muita árvore, irmãos, por aí que só tem estética, só tem beleza, sugando o solo, o oxigênio, só suga, não produz. E Deus colocou em meu coração que nesse ano de 2022, aonde Ele me enviar, aonde Ele me mandar, é para dizer que é para frutificar. Deus quer que a gente dê fruto. Deus quer que a gente frutifica. E esse capítulo aqui de 1 Samuel, capítulo 1, vai nos falar da história de Ana. E através dessa história aqui eu vejo algo extraordinário sobre frutificação. Eu vejo aqui que ela tem algumas lições para nos ensinar sobre frutificar. Porque no capítulo 1 nós vemos aqui Ana estéril, Ana sem frutos. Mas no capítulo 2 aqui ela está cantando um hino, ela está cantando um cântico de alegria, porque no capítulo 2 ela já está o quê? Frutificando. No capítulo 1 ela não era mãe, era estéril, mas no capítulo 2 era mãe de 6 filhos. Então
nós aprendemos aqui, irmãos, algumas lições para frutificar nesse ano de 2022. E como que eu faço, pastor, para frutificar no ano de 2022? Primeiro passo, irmãos, para frutificar, primeira atitude, primeiro exemplo que eu aprendo aqui com Ana nesse texto para uma boa frutificação, é que ela não conformou com a situação em que ela estava vivendo. Se você quer frutificar, irmãos, eu quero te dizer aqui que você não pode se conformar com a vida que está levando. Você não pode conformar com o que você tem. Você não pode se conformar com aquilo que você está passando. Porque tem gente que ele estagna, ele paralisa diante das adversidades da vida. O inimigo vem, fala algo ou mostra, e ele olha achando que a vida dele acabou. Ele olha para um lado, olha para o outro e ele aceita aquela situação de tristeza. Ele aceita aquela situação deplorável, o qual ele está passando. Mas eu vejo aqui nesse texto que a primeira lição que ela nos ensina, ela era estéril, e a esterilidade que ela estava tendo, irmãos, foi o próprio Deus que cerrou a madre dela. A Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Mas mesmo assim, ela não aceitou a situação. Ela não aceitou o que ela estava passando. Ela se revoltou. E porque ela se revoltou, todos os anos, ela subia para o templo para orar e pedir para que Deus revogasse aquela sentença sobre a vida dela. Irmãos, às vezes nós não frutificamos porque nós aceitamos as situações difíceis da vida. Às vezes nós não frutificamos porque as adversidades vêm e existe uma palavra que essa me dói muito, é comodismo. Comodismo. A pessoa cai no comodismo, irmãos, e ela vai aceitando tudo de ruim que vai acontecendo e parece que vai acostumando a sofrer. Às vezes já vi irmãos, que ele se alegra com os testemunhos que ele vem contar. Às vezes a gente dá uma oportunidade, que a Assembleia tem esse negócio de dar muita oportunidade, para o irmão dar um testemunho de edificação, e ele vem e conta um testemunho. Não é um testemunho do que Deus fez, mas é um testemunho da vida difícil ou daquilo que o inimigo colocou diante da sua vida. Tem gente que se alegra tanto em contar derrota, em contar ruína, e ele começa a viver nessa situação deplorável. Mas aqui nós temos que ser como Ana, irmãos. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com a vida que nós estamos tendo. Ah, pastor, minha vida está boa. Para mim está bom demais. Tá não, irmão. Deus tem muito mais do que além que você pede ou do que você imagina. Ah, pastor, eu só vou ali, vou entregar o meu dízimo, vou receber uma palavra, e está muito bom para mim isso aqui, pastor. Hã? Ele já vai se conformando com a vida espiritual que vem levando. Parece que está no automático. Vem, louva a Deus, devolve o dízimo, recebe a palavra, vai para casa. Não. Deus quer que nós frutificamos. Deus quer que nós fazemos a diferença. Ah, pastor, mas eu não sou bom com o microfone. Já tem a liderança formada. Quem diz que fazer a obra é só com o microfone? Tem muitas almas sofrendo por aí, irmãos. Tem muitas vidas perdidas por aí. E você já pode começar a desenvolver o teu ministério. E qual é, pastor? O primeiro ministério é o ministério do ID. Quando Jesus voltar, irmãos, quantas almas você vai apresentar? Quando Jesus voltar, irmãos, que ficar lá diante do trono, Ele vai querer ver os seus frutos. O que você vai apresentar para o Senhor? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para frutificar nesse ano 2022 é se revoltar com a situação. Pastor, em 2021 foi bom. Mas você não pode aceitar, irmãos, viver da mesma forma que você viveu no ano de 2021. Quer prosperar, quer crescer, quer avançar no reino, hã? Faça tudo diferente.
Quer receber a graça de Deus? Quer ser uma pessoa mais espiritual do que você foi no ano de 2021? Ore um pouco mais do que você já orava. Jejua um pouco mais do que você jejuava. Leia um pouco mais da palavra do que você lia. Primeira coisa que as pessoas fazem são as promessas de virada de ano. Ano novo, tudo. Ano novo, tudo. Mas só que ele não muda as atitudes e não muda a mentalidade. E aí o ano não vai ser novo para ele. Vai ser igual aos outros anos. Aonde ele senta, se acomoda e vai aceitando todas as situações que chegam, de boa ou de ruim. E aqui nesta noite, eu quero te dizer, irmãos, que nós não vamos aceitar a situação que nós estamos vivendo espiritual. Nós não vamos aceitar a situação que nós estamos vivendo familiar. Pastor, tá bom, mas pode melhorar. Eu sempre tenho ensinado a minha liderança, não existe nada bom que não dê para melhorar. Dá para melhorar, irmãos. Dá para melhorar. Não é verdade? Glória a Deus. Então, se você quer frutificar nesse ano de 2022, não se conforme com a situação que você está vivendo. Lute pelo teu casamento. Lute pela tua saúde. Lute pela tua família. Lute pela tua salvação. Lute pela tua vida espiritual. Lute pela tua vida financeira. Não se conforma. Oh, glória. Aleluia. Segundo, se você quer frutificar nesse ano de 2022 e fazer a diferença aqui nessa cidade, aqui nessa igreja, aqui nesse ministério, você tem que rejeitar as vozes contrárias. Isso aqui é muito forte. Ana, para frutificar, irmãos, ela teve que aprender a rejeitar as vozes contrárias. No capítulo 1 vai falar aqui no mínimo de 3 vozes contrárias e depois quero falar de uma quarta. Mas a primeira voz contrária que veio zumbi no ouvido de Ana era do esposo dela. Quando ela estava chorando, quando ela estava se lamentando, quando ela não estava mais aceitando a situação que ela estava vivendo, o esposo dela chega nela e diz: olha, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela sabia muito bem o que queria, ela sabia muito bem o que ela precisava. E aí vem uma voz contrária de quem menos ela esperava. Muitas das vezes, irmãos, a voz contrária que vai impedir o nosso crescimento, que vai impedir a nossa frutificação, vem de dentro da nossa própria casa. E às vezes vem até sem maldade. Toda vez que eu ia fazer um negócio, e eu contava para minha mãe, a minha mãe: não vai dar certo não, meu filho, meu Deus, não faz. Você vai levar um prejuízo, não vai, não faz. Eu olhava assim: não, mas também com essa maldição que a senhora está lançando em mim aí, não vai dar mesmo não. Não está lançando maldição, porque é perigoso, e se você perder, e tal, e tal. Aí eu peguei e aprendi a ficar calado. Fazia um negócio, comprava, acontecia, Deus abençoava. Aí quando eu tinha um resultado, aí mãe, ela: graças a Deus, meu filho. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, ela falava não era por maldade. Ela falava porque tinha medo do filho dela se perder ali, do filho dela perder algum dinheiro, do filho dela perder um negócio. Era por medo. E as vozes contrárias às vezes vêm dentro da nossa própria casa. Mas nós temos que entender qual é a voz positiva ou a voz negativa que vem da nossa casa. A voz que traz edificação, a voz que vai nos trazer frutificação, a voz que vai nos paralisar. Então a primeira voz contrária que Ana teve que vencer era a voz do marido. A segunda voz contrária que zumbia no ouvido de Ana, que ela teve que repreender também, era a voz da sua competidora, Penina. Ela vivia jogando na cara dela: eu tenho filho, você não tem. Você pode até o amor de Eucana, mas eu tenho filho e você não tem. Em todo segmento que a gente fazer, irmãos, sempre vai ter pessoas competindo com a gente.
Quem toca vai ter uma competição de quem toca mais. Quem canta vai ter competição de quem canta mais. Quem prega vai ter competição de quem prega mais. No segmento que você trabalha, se você tem algum negócio, alguém que mexe com o mesmo negócio seu, vai também ter competição. E ela tem que aprender aqui a rejeitar essa voz contrária da competição, dos seus competidores. Você tem que olhar, você tem que avaliar essa situação. Ana, ela aprende a rejeitar vozes contrárias. A terceira voz contrária, olha para você ver de quem ela menos esperava. Do seu pastor, Eli. Ela orando, buscando a Deus, pedindo a misericórdia, clamando a Deus para que Deus viesse dar um filho. Eli vai e chama ela de quê? Embriagada. Já pensou, irmão, se o pastor Gustavo viesse aqui, pegasse o microfone e falasse para a irmã, olha só, ela está bêbada. Será o que essa irmã ia pensar do pastor Gustavo? O seu pastor. E a quarta voz, que para mim é uma das mais perigosas, é a voz da mente, é a voz do eu. Ninguém pode, irmãos, te parar, a não ser você mesmo. O diabo não pode te parar. Os seus adversários não podem te parar. A luta que você está enfrentando, ou uma doença, não pode te parar. Só você pode te parar. E essa voz que ecoa na nossa mente, do eu não posso, do eu não dou conta, do eu não vou conseguir, às vezes ela ecoa muito em nossa mente. E nós temos que entender que essa, muitas vezes, é uma voz que Satanás lança. Para você não frutificar, para você não avançar, para você não vir aqui para esse lugar, receber palavra que traz vida para a tua casa, que traz vida para o teu ministério, que traz vida para a tua família. E nós temos que aprender, às vezes, a olhar a voz do eu, irmãos, e rejeitar. Então, Ana, ela frutificou porque ela rejeitou vozes contrárias. Terceiro, a Bíblia diz que Ana foi buscar ajuda em Deus. Olha o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 1. Então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló. E ali, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No dia da adversidade, irmãos, a Bíblia diz que Ana foi ao templo buscar ajuda em Deus. O problema é que muitas pessoas não frutificam e o milagre não acontece. É porque elas pedem ajuda para muita gente, mas esquece de pedir ajuda para quem pode. E o segredo para eu e você prosperar, o segredo para eu e você avançar em qualquer área da nossa vida, irmãos, é quando o dia mal chegar, nós temos que buscar ajuda naquele que pode fazer alguma coisa por nós. Nós temos que falar com aquele que sabe, entende e tem todo o controle da situação e tem todo o poder na sua mão para mudar a minha história, para mudar a sua história. Às vezes as pessoas, elas vão buscar ajuda em lugares que ninguém tem para oferecer. Eu já vi amigo que quando se separa vai na cartomante. Outros, quando está passando uma crise pelo casamento, ele vai pedir ajuda quem já casou 10 vezes e ainda está separado. Aqui é onde está o problema. É que a gente não vai buscar ajuda no lugar certo. E Ana entendia onde estava a bênção dela. Ela sabia aonde o milagre dela ia acontecer. Aonde, pastor? No altar. Na casa do Senhor. Oh, glória. Aí às vezes você vai pedir ajuda e conta para aquela pessoa, irmãos, que ela não é cadeado, ela não consegue trancar segredo. E aí no outro dia o seu nome está nas páginas da fofoca gospel.
E aí a sua vida, às vezes de melhorar, vai ficar pior. Tem gente que bate nas suas costas, dizendo que é sua amiga ou seu amigo, mas na realidade está dando risada dessa adversidade que você está enfrentando. Tem gente que gosta de se expor nas redes sociais. Conta o problema, conta a tristeza, põe no Instagram, bota no Facebook. Mas ele esquece de pedir ajuda em Deus. Ana, quando ela passa pela adversidade, quando o negócio está feio, e Penina ali todos os dias, arrochando ela, jogando na cara dela. Irmão, ela ia para o templo orar e buscar a Deus. Eu fico pensando em pessoas que quando a dificuldade vem, a adversidade chega, eu falei, meu filho, você subiu da igreja, o que aconteceu? Ah, pastor, uma prova terrível, desanimei. Aí ele faz é afastar. O segredo, irmãos, para prosperar, frutificar e que esse ano de 2022 venha fazer a diferença na minha e na sua vida, é que quando o dia mal chegar, como o apóstolo Paulo disse, vamos buscar ajuda em Deus. Vamos buscar ajuda em Deus. Só Deus pode resolver a sua situação. Ela sendo atacada por Penina, ela sendo atacada constantemente, irmão. O que ela faz? Vai buscar o Senhor. Irmãos, eu fico pensando que tem coisa que acontece na nossa vida que não é discípulo, que não é profeta, não é pastor, não é irmão que vai fazer alguma coisa. Só Deus pode fazer. A história do filho lunático. A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando e ele vê uma confusão lá embaixo. Ele chega lá embaixo, vê a situação, entra na frente da confusão e pergunta o que está acontecendo. Aí o pai do menino vai dizer a ele, olha, meu filho tem um espírito, joga ele na água, no fogo, está arrebentando com ele, está quase matando. Eu trouxe a seus discípulos e nada eles puderam fazer. Jesus chama aquela geração de incrédulo e manda trazer o menino até a ele. E Jesus põe a mão sobre o menino, repreende o demônio daquele menino, o demônio sai e aquele menino fica liberto. O que eu entendo aqui, irmãos? Que tem coisa que não é discípulo, tem coisa que não é pastor, tem coisa que não é a irmã que ora, não é o ciclo de oração. Tem coisa na minha e na sua vida que só vai se resolver quando a gente aprender a colocar na mão de Deus. Tem problema aqui que só vai se resolver. Tem causa na justiça aqui que só vai se destrancar quando você tirar da mão do homem, colocar na mão de Deus e descansar no Senhor. Você tem que aprender, irmão, a descansar em Deus. Você tem que aprender a buscar em Deus. É Deus que pode mudar, é Deus que pode fazer. Ela vai buscar, irmãos, ajuda em Deus. Atitude para frutificar nesse ano 2022. Ó, se eu vim na igreja no ano 2021, 2022 eu vou vir muito mais. Não é cepa nova, não é tal de Omicron, não é tal de cepa desses infernos que está por aí. Não. Eu vou vir na igreja, irmão, buscar a Deus, porque se Deus me guardou até aqui, Ele é poderoso para me guardar até o fim da minha vida, o fim da sua vida. É Deus que vai fazer o milagre. Não vamos buscar a Deus só quando a gente necessita, não. Não vamos buscar a Deus só quando o negócio fica feio, não. Vamos buscar a Deus em todos os tempos da nossa vida. Eu fico vendo aqui porque que Ana frutificou. Porque ela valorizava a presença de Deus. E uma pessoa que valoriza a presença de Deus, irmãos, tem um diferencial muito grande. Uma pessoa que valoriza a presença de Deus, irmãos, o milagre acontece e não tem jeito de não acontecer. Olha para você ver, eu quero fazer aqui um paralelo entre a vida de Mical e de Ana. Ana era estéril, porém valorizava a presença de Deus. Mical podia ter filhos, porém não valorizou a presença de Deus. O que aconteceu com a estéril que priorizava a presença de Deus? Ela pôde ter filhos. E Mical, mulher de Davi, quando Davi estava dançando no poder, por isso que nós assembleanos dançamos no poder, irmão. E para cá, e para lá, e faz aviãozinho, e rodopia, aquela coisa, e pula, e a gente fica satisfeito, fica meninice. Olha o meninão lá.
e tira a camisa e joga pra lá, e dá um golpe de karatê aqui, uma rodopia de capoeira ali, e o negócio vai indo, irmão. Porque quando a presença de Deus derrama, a gente vira menino. Aí a outra lá de cima, olha, não é pra que tudo isso? E a Bíblia diz que ela ficou, por quê? Não valorizou a presença da arca, que simbolizava a presença de... Então uma pessoa que valoriza a presença de Deus, que valoriza a presença de Deus, de terra seca vira terra frutífera. E a pessoa que não prioriza, de terra frutífera vira terra seca. Então nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus. Valorize o ministério que Deus te entregou. Valorize a unção que Deus te deu. Valorize a comunhão que você tem. Valorize o teu casamento. Valorize os teus filhos. Valorize a tua saúde. Valorize o teu pastor. Valorize a família do teu pastor. Valorize o ministério ao qual você faz parte. Valorize o Deus ao qual você serve. Valorize, porque nesse ano de 2022 aqueles que valorizam a presença dele vão frutificar. Vão frutificar em nome de Jesus. Deixa eu correr. Quarto, Ana votou um voto verdadeiro. O que é um voto verdadeiro? É aquele que Deus sabe que você vai cumprir. Porque tem gente que fica votando em voto de tolo. Por isso que Deus não cumpre o voto que você faz. Porque Ele entende e sabe que você não vai cumprir esse voto. Você quer ver um voto de tolo? Na segunda-feira eu vou fazer dieta. A partir de janeiro eu não bebo mais refrigerante. Não, janeiro agora eu vou ser mais fitness. Eu vou para academia, eu vou para o crossfit. Eu vou fazer umas coisas mais, eu vou comer umas coisas mais saudáveis. E vou fazer isso, irmão. E a gente não faz nada. Isso é voto de tolo. Ana frutificou porque ela fez um voto. E o voto que ela fez foi um voto verdadeiro. Olha o que ela disse: Senhor, eu cansei de pedir um filho para mim. Se o Senhor me der um filho, agora eu juro para o Senhor, eu faço um voto. Na cabeça dele não vai ficar que nem a cabeça do pastor Gustavo. Não vai passar navalha. E eu quero te dizer uma coisa, Senhor. Olha, se o Senhor me der um filho, todos os dias eu vou entregar ele no teu altar. É do Senhor. Olha só que voto muito forte, irmãos. E aqui tem um princípio do voto para ele ser recebido por Deus. Geralmente o seu voto ele não pode ter uma coisa só individualista, só para você pensando só em você. Ele tem que estar atrelado com o propósito de Deus para a sua vida. Todos os anos Ana pedindo um filho, todos os anos Ana pedindo um filho. Deus deu para ela? Deus deu para ela? Não. Mas quando ela disse que o filho que ele desse para ela, ela ia dar no altar, Deus disse: estou precisando de um juiz. Selou Ana. Está grávida. Os teus pedidos e os teus votos têm que estar alinhados com os propósitos que Deus tem para a tua vida, com os propósitos que Deus tem para a tua casa. Porque quando você parar de pedir eu, quando você parar de ser individualista e dizer: Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou investir no reino também, é para o reino. Não adianta Deus colocar só em você, irmãos. Deus me abençoa para eu poder derramar sobre os demais que estão na minha vida. Enquanto você não aprender esse princípio, você não vai frutificar. Eu gostava muito de jejuar e orar. Não parece, né? Mas gordinho gosta, jejua bom. E assim a gente tem uma vantagem, porque o magrinho sofria demais. Ele, quando ficava 3 dias sem comer, aí o corpo começa a comer a gordura que tem no corpo. Ele não tinha reserva, estava comendo as carnes, a massa muscular. E eu tinha reserva à vontade, irmão. E eles olhavam: rapaz, você é gordo e aguenta esse trem. Eu aguento. E aí um pastor, hoje ele está nos Estados Unidos, falou assim: se Deus te desse R$1 milhão agora, o que você fazia com esse dinheiro? Aí eu disse: eu ia comprar uma casa para mim, uma casa para minha mãe, eu ia comprar um carro para mim, eu ia fazer assim, eu ia fazer uns apartamentos, me alugar, eu ia ter um dinheiro, eu ia ter isso e aquilo. Aí o outro falou: eu ia comprar uma chácara, eu ia comprar uma fazenda, eu ia comprar um carro, eu ia comprar isso aqui, eu ia viajar, eu ia gastar, eu ia... E aí ele falou: sabe por que Deus não dá R$1 milhão para os senhores? Porque vocês só pensam em vocês, você não pensa no reino.
essa palavra, ela entrou no meu coração, entrou na minha mente. Eu disse: Deus, tudo que o Senhor me der é do Senhor. Tudo que o Senhor me der é para a obra, é para o reino. E é claro que Deus nunca, Ele quer tudo da gente. A gente derrama uma pequena fatia, irmãos. E você ajuda uma viúva, e você ajuda um necessitado, e você ajuda a igreja, e você ajuda o departamento infantil, que para mim é um dos departamentos mais importantes de uma igreja também, é o departamento infantil, porque tem gente que não dá ligança, irmãos. Os meninos, eles não entendem o que nós estamos falando aqui, mas tem toda uma estrutura ali naquele lugar para eles entenderem também a palavra, e os teus filhos também têm que ser instruídos no caminho que você está andando, e por isso é importante. Então nós temos que entender que tudo que Deus nos dá também é para a gente repartir. Então não seja individualista. Quando votar um voto, que o teu voto está atrelado com os propósitos e com a obra de Deus, com os planos de Deus para a tua vida. Porque quando Ana estava pedindo para ela, eu quero um filho, eu quero. E o filho que eu quero é para esfregar na cara daquela mulher, porque ela ficou me aperreando o tempo todo. Eu quero esse filho. Deus não vai dar não, irmão. Aí eu estou andando de pé para a igreja, fulano falou mal de mim, porque eu não tenho carro, eu estou na igreja, nenhum carro eu comprei. Agora me dá um carro, Deus, só para me passar lá na porta dele, mostrar e buzinar, e dizer que eu tenho carro. Deus não vai te dar. Quando você disser assim: Deus, eu estou andando de pé já faz tempo, mas se o Senhor me der um carro, eu não vou deixar os irmãos da igreja de pé não. Eu vou botar dentro do meu carro, eu vou trazer para a igreja. Meu carro é do Senhor. Se prepara que nesse ano de 2022 você vai tomar posse de um carro. Por que a Bíblia diz que nós não recebemos? Porque a gente pede mal, a gente fala, a gente. De ficar só no eu. Vamos nós. Deixa eu correr. Ela perseverou em oração. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Irmãos, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, Ana estava perseverando. Não tem como nós frutificar, irmãos, se a gente não perseverar. Porque o maior problema é que hoje a gente quer e amanhã a gente não quer. Hoje a gente ora e parece que vem a prova, e aí você quer desistir porque vem prova e ninguém quer nada, que é muito difícil. E as coisas de Deus, irmão, é conquistada pelo esforço. Não tem nada fácil para ninguém, mas você persevera, porque se você perseverar, esse ano de 2022 você vai frutificar, Deus vai abençoar. Ela não desistiu, irmão, do que ela queria. Quem sabe o que quer, não desiste por qualquer coisa. Quem sabe muito bem o que quer, não desiste por qualquer coisa. Então persevere em oração. Sexto, ela foi aprovada no teste da honra. Versículo 12, 13, 14 e 15 vai falar que ali olha para ela, vê ela e tem ela como embriagada. E diz: Ana, tu tá bêbada, mulher, o que que tu tá fazendo? Ana estava bêbada, irmãos. Ela tinha todos os motivos e direito de repreender o pastor dela. Olha, pastor Eli, quem é tu para lançar falso testemunho contra a minha vida? Ela fez assim. O que ela fez? Não, meu Senhor. Eu estou atribulado, eu estou angustiada. É todos os anos chorando aqui, pedindo a Deus um filho. E se Ele me der, eu vou entregar no altar. E aí pronto, Ana, ela foi aprovada no teste da honra. Porque muitas vezes a gente quer honrar, a gente só quer abençoar quem abençoa a gente. Muitas vezes a gente quer medir a pessoa da forma que ela nos mede. É como disse aqui, se o pastor Gustavo olhasse para um aqui e dissesse que ela está bêbada. Eu duvido se não ia fazer um mutinho aqui, chamar uns irmãos, a liderança, o pastor estava me chamando de bêbada. O que nós vamos fazer com ele? Cadê o conselho? Cadê o negócio? Vamos
ver aqui alguma coisa aqui, porque eu não aceito isso. É falso testemunho. Ia fazer uma quizumba, ia fazer um negócio. E será que Deus está no meio disso, irmão? Será que Deus está no meio disso? Olha o que ela faz. Quando o homem interpreta, às vezes Deus vai usar até a sua liderança, vai usar quem você, olha, até uma pessoa para ser grosseira contigo, só para medir o seu nível de honra. Às vezes Deus vai permitir. E por que nós somos testados, pastor, no teste da honra? Duas coisas, para ser aprovado e segundo, para aprender alguma coisa ou entender o que Deus quer da gente. Você é testado todos os dias da tua vida no teste da honra, só para ver se você vai ser aprovado, o que é que tem no seu coração, ou se você vai entender o que Deus tem para você. O que Ana faz, irmão? Não, meu Senhor. Se você passar no teste da honra, irmãos, olha só o efeito que causa a honra. Versículo 17. Então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Quando você aprende o princípio da honra, Deus vai realizar a petição que você faz aqui neste lugar. Mas não tem como você ser abençoado, não tem como Deus te abençoar se você não pratica o princípio da honra. Tem gente que quer ser honrado, mas não honra. Tem gente que é honrado aqui na igreja, neste altar, mas quando é hora de honrar, vai honrar pessoas que não tem nada a ver. E nós temos que honrar aqueles que Deus colocou sobre nossas vidas. O anjo da igreja é o pastor Gustavo, é a pastora. Vocês aceitando a metodologia dele ou não, se vocês aceitam ele ou não, mas foi Deus que plantou ele aqui, e vocês têm que honrar o homem e a mulher de Deus que está sobre a vida de vocês. Quando você aprende o princípio da honra de alguma autoridade, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Olha aí o versículo 17. Vai em paz, minha filha. Você vai ter o quê? Paz. Porque nesse mundo louco que nós estamos vivendo, irmão, o que mais eu vejo os crentes pedindo: pastor, eu preciso de paz lá na minha casa. Pastor, eu preciso de paz lá no meu serviço. Pastor, eu preciso de paz, meu marido não me dá paz. E Deus está dizendo: vou dar paz. Segundo, olha, conforme tu pediu aqui, vai ser concedido a ti. Então a atitude de honra, irmãos, mexe com o céu. Quando você pratica o princípio da honra com a sua liderança, a honra com Deus, a honra ao ministério, a honra às pessoas que te honram, pode ter certeza que o céu liga lá em cima e manda um milagre aqui embaixo. E 7, para terminar, e deixar aqui uns minutos só para o pastor Gustavo. Ela saiu com a certeza do milagre dela. Então aqui nesse Projetando 2022, saia daqui com a garantia, a certeza absoluta que vocês vão receber o seu milagre. Olha o versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha para você ver, ela não estava comendo. E porque ela não estava comendo, ela estava... Eu cheguei meio triste aqui, mas cheguei lá um banquete na casa do pastor e da pastora. E eu saí de lá numa alegria. Quem aqui já nunca disse assim: ó, pastor, eu comi que fiquei triste. Comi tanto agora no Natal, que eu não, quando eu como muito eu fiquei alegre. Eu fico triste nada. Mas olha aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando ela sai ali do altar, ela não saiu nem grávida. Mas ela saiu com o quê? Com uma palavra, com uma promessa. E aí ela já foi com a certeza, garante, não, eu vou comer, encher o bucho. E é o que está dizendo, o semblante dela já não era mais triste. Ela saiu dali acreditando e tendo certeza no milagre. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa abençoar o pastor. Ó, no final nós vamos